Olá, tudo bem com você? Vem comigo que te ajudo na cicatrização e te ajudo a entender a importância que é uma queimadura inalatória, ok? Meu nome é Marta Antunes, eu sou enfermeira e também sou técnico de enfermagem, ok? E conforme eu já trabalho há algum tempo aí com queimaduras, eu quero trazer para você hoje sobre a queimadura inalatória e como é importante você entender todo o processo de você observar um paciente e ver que ele possivelmente pode ter uma queimadura inalatória, ok? Queimadura inalatória não é brincadeira, tá bom? Ela é muito grave e ela precisa de um atendimento rápido, tá bom? A princípio, você pode pegar um paciente que chegue para você e aparentemente é uma queimadura inofensiva, né? É a queimadura inalatória, porque você pode conversar com esse paciente, ele está lúcido, ele está orientado, vai depender aí da quantidade inalada, tá? Quanto ele inalou, tá bom? E aí ele pode chegar para você lúcido e orientado ou não. Porém, é preciso que você suspeite, tá? Que o paciente que deu entrada com você na emergência, ele pode ser um paciente que tenha lesão, né, de queimadura inalatória. E aí você precisa fazer algumas perguntas e você precisa observar algumas coisas. E uma das coisas que você precisa saber é se o acidente, o local do acidente que esse paciente estava, é um local aberto ou se é um local fechado. Isso vai te dizer muita coisa, tá bom? Esse paciente, ele poderá apresentar aí agitação, tá? Ele poderá tossir e apresentar secreção com fuligem. Você vê, esse paciente tosse e quando você vê a secreção que solta dele, tem fuligem, tá, pessoal? E isso é algo muito sério, precisa ser corrigido, precisa intervenção, tá? E provavelmente esse paciente aí, as vias aéreas dele vai edemaciar, tá? Porque essa lesão de queimadura, né? Ela vai queimar essas vias aéreas, então provavelmente vai edemaciar. E esse trauma ocorrido, tá? De queimadura inalatória, formando esse edema, poderá ser muito difícil depois ser entubado esse paciente. E daí você vai observar que muitas literaturas, muitos autores falam que o melhor a fazer é a intubação precoce desse paciente. E aí você vê como é importante saber dos cuidados a esse paciente com lesão inalatória. E aí, um dos cuidados fundamentais, chegou esse paciente na emergência para você, uma das coisas que você precisa observar e você precisa atuar é ofertar para esse paciente oxigênio a 100%. Tá? Aí por um período de quanto tempo, Marta? Bom, alguns autores falam de 3 a 4 horas ou até mesmo até 6 horas, vai depender aí do paciente, né? Se você colocar nesse paciente um oxímetro nele, o oxímetro poderá te mostrar que ele está saturando aí de 95% a 100%, então você vai falar assim, não, tudo bem, o paciente está saturando bem, mas isso aqui não é parâmetro para um paciente que está com lesão inalatória por monóxido de carbono. A única coisa que você poderá tirar uma dúvida aí se o oxigênio ofertado a 100% está sendo capaz de lavar esse organismo desse paciente, é você fazer uma gasometria arterial desse paciente, ok? Mas a oximetria de pulso não é parâmetro para esse tipo de paciente. E aí, por que não é parâmetro? Porque devido à inalação de grande quantidade aí do monóxido de carbono, né, que é contido na fumaça, né, principalmente aí, uma das coisas que leva a isso é afinidade, uma afinidade louca, tá, que a hemoglobina tem pelo monóxido de carbono. Ela se liga com muito mais afinidade do que ao oxigênio. Então ela pega as moléculas de monóxido de carbono,
tá? Uma molécula, uma hemoglobina, né, ela carrega até 4 moléculas aí do monóxido de carbono. E aí é devido a essa afinidade que ela tem, ok? Então, silenciosamente, né, ela vai levando, carreando para o organismo. E aí o oxímetro não vai pegar isso. O oxímetro não tem como pegar isso, né? Ela tipo assim, ela engana o organismo. Mas essa molécula, né, de monóxido de carbono que está sendo conduzida para todo o organismo, ela vai trazendo intoxicação a esse organismo, ok? E aí é algo muito sério, né? E aí você precisa entender que ela consegue enganar o organismo, né? E o saturímetro não vai ser parâmetro para nós a um paciente que tem lesão, né, inalatória, pois a gasometria sim vai te mostrar se o oxigênio ofertado após aí 3 horas foi eficaz ou se precisa prolongar por mais tempo. Então aí você vai tirar o parâmetro para esse doente, ok? O organismo ele está sendo intoxicado aí de uma forma silenciosa, mas porém significativa, tá? Porque isso é muito sério, né? É muito importante que você entenda que esse tipo de lesão de um paciente que inalou a fumaça, ele precisa de intervenção de oxigênio a 100% assim que ele chegue para você, ok? É um dos cuidados primordiais, principal, tá? Nas queimaduras por inalação é o oxigênio a 100%. Esse tipo de trauma, ele pode levar à morte ou também pode provocar graves lesões, ou seja, não tem nada de bom aí do que ele pode provocar. Então, nós precisamos estar bem atentos a isso, tá? Sinais e sintomas, o paciente chegou para você, ele pode apresentar, ok? Dor de cabeça, que vai se agravando durante o período de tempo que ele está aí com você. Isso eu estou falando de tempo em 24 horas, tá? Ele pode apresentar náuseas. Ele pode falar com você que ele tem uma sensação de tontura, né? Ou também pode falar para você que ele está sentindo muito mal, ou seja, um mal-estar geral, tá? Esse paciente pode apresentar isso para você. E na ausculta, quando você vai lá e faz a ausculta, você faz uma ausculta e você vê sibilos, né? Esse paciente tem tosse e ele pode apresentar aí a falta de ar. Ele também pode apresentar para você um cansaço, falar para você que ele está se sentindo cansado. Ou mesmo você observar que ele está com um cansaço respiratório. Também pode apresentar uma sonolência, né? Uma confusão mental. Você pergunta e ele está confuso. Ou pode também entrar para você já em coma. Esses sinais e sintomas, eles vão depender aí, né, de quanto essa pessoa inalou de CO2. E eles vão aparecer mais intensivamente, né, a mais aí nas 24 horas. Isso é muito rápido e isso precisa de intervenção e nós precisamos estar bem ligados a isso para que ao observar qualquer sintoma desse, você interferir. Quanto mais tempo esse paciente respirar o monóxido de carbono, mais intenso vai aparecer aqueles sintomas que eu acabei de falar. Então é importante que você entenda, se o paciente já está chegando com sintomas mais graves, né, daqueles que eu falei, você precisa entender que ele inalou bastante e ele precisa ter uma intervenção correta aí. A pessoa, ela pode perder a consciência ou até mesmo desmaiar, né? Iniciou, né, a exposição ao monóxido de carbono até aí 2 horas, né? Após o início da exposição, até 2 horas ele pode vir a desmaiar ou aí apresentar mesmo até o coma, né? O que fazer, então, no caso de queimadura por inalação em um acidente? Ocorre um acidente, as pessoas estão em um local fechado, né? O prédio começou a pegar fogo. O que fazer? Primeiro, sair desse local e ir para um local aberto, um local que seja bem arejado.
E de preferência que você se deite no chão e fique de lado, tá? Isso vai ajudar bastante e vai te dar uma expansão aí melhor. Procurar ajuda, ok? Porque como eu já tenho falado aí, o cuidado primordial aí é oxigênio a 100%. Então precisa de ajuda, ok? E como reconhecer ou suspeitar que o paciente que deu entrada na emergência com você está com queimadura por inalação? Como é que você vai perceber isso? Qual parâmetro você vai ter para isso, ok? Sinais e sintomas, você primeiro vai procurar por esse paciente tem queimadura de face? Aí você vai se ligar. As vibrícias nasais, que é esse espelhinho do nariz, estão queimados? Sobrancelhas queimadas? É um parâmetro para você. Esse paciente está apresentando tosse, ok? Como é essa tosse? Essa tosse tem secreção? Apresenta fuligem nessa tosse? Aí você já sabe que você está diante de um paciente que inalou, ok? E aí você faz uma ausculta desse paciente, aí você observa, você faz a ausculta e ouve roncos e sibilos. Mais uma coisa para você ficar ligadinho. E aí na anamnese, feito a esse paciente ou de alguém que o trouxe, primeira pergunta, o local é fechado ou é um local aberto? Se esse local é fechado, ele tem grande possibilidade de ser um paciente de queimadura inalatória e você precisa interferir, ok? Importante também, se o paciente ele tem lesão inalatória, mas ele não está evoluindo para um tubo, né? Ele não inalou tanto, né? Inalou pouco. Você manter a cabeceira elevada desse paciente aí. Ele precisa ficar em observação pelo menos 24 horas, ok? Em observação com oxigênio, ok? E essa cabeceira elevada vai melhorar esse edema, possível edema aí que está se formando e vai ajudar aí a ele a respirar melhor, ok? E aí, se você gostou desse comentário, gostou desse tema, deixa o seu joinha, ok? Comente aqui as suas dúvidas ou mande sugestões, ok? E eu te aguardo, tá bom? Espero que você esteja comigo também no próximo vídeo, ok? Obrigado, Deus te abençoe.